Nós vamos falar um pouco hoje a respeito da igreja do Senhor. Nós entendermos quem é a igreja. Quem é a igreja? Como nós já falamos antes, igreja não é parede, não é placa, não, parede é muito além disso. É tão poderoso, meus amados, que logo no começo da palavra do Senhor, já tem uma referência a respeito da igreja do Senhor. Logo, nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, já fala a respeito da igreja. Nós vamos ver agora, nós vamos para Gênesis 3, versículo 15. Vejam só como é glorioso, meus amados, nós entendermos a palavra do Senhor. Então, Gênesis 3,15 diz: porém, inimizade entre você e a mulher. De quem a palavra estava falando aqui? Do nosso adversário. Entre você, adversário, e a mulher. Entre a sua descendência e o descendente dela. Quem é o descendente dela? Jesus. Amém? Nós somos gerados, meus amados, através do sangue de Jesus, mas no nosso meio. Então, a igreja do Senhor, precisamos compreender que o Senhor, Ele está no meio da igreja, amém? Este, falando a respeito do Senhor Jesus, lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, a palavra está dizendo aqui que o nosso adversário iria colocar dificuldade aonde? Na nossa caminhada. Mas, meus amados, a palavra já diz que o Senhor Jesus, Ele vai pisar a cabeça da serpente, amém? Então, só trazendo para os amados que a palavra do Senhor, logo no começo do livro de Gênesis, fala a respeito da igreja. Então, isso é muito importante, muito poderoso nós compreendermos. E também, meus amados, aqui falando da questão da descendência, aponta para Israel, amém? Aponta para Israel. Jesus veio da tribo de Judá. Então, mas falando aqui a respeito da igreja especificamente. E, meus amados, falando em igreja, nós temos livros dentro da palavra do Senhor, para que nós possamos compreender exatamente o que é a igreja, porque a palavra do Senhor, ela se revela de uma maneira tão clara, mostrando os atributos da igreja, a beleza da igreja, a formosura da igreja. E, meus amados, os livros de Esther, de Ruth, o livro de Cantares, a experiência de Rebeca, são tipologias da igreja. Isso é muito glorioso de nós lermos estes livros e de nós olharmos para a figura de Esther, para Ruth, para Rebeca, e ali no livro de Cantares, e enxergarmos a igreja do Senhor. Isso é glorioso, amém? Por isso, queridos, nós vamos andar um pouco na palavra do Senhor, nós vamos verificar algumas características da igreja, e depois nós vamos fazer uma análise do livro de Cantares. Nós vamos analisar alguns versículos, não todos, porque o conteúdo é muito grande, mas alguns versículos nós vamos analisar nessa noite. Então vamos para Esther, Esther no capítulo 5, versículos de 1 a 3. Apenas, meus irmãos, para que nós possamos trazer a situação aqui a respeito do livro de Esther. Esther, ela foi levada para a Babilônia, e havia uma rainha chamada Vasti. O rei convoca esta rainha para que ela se apresentasse ali diante do rei, e ela, em desobediência, não cumpriu. Ela foi destituída ali como rainha, e então o rei manda buscar mulheres formosas em todo o reino, e entre elas havia uma judia chamada Esther, que foi criada pelo seu tio, chamado Mardoqueu ou Mordecai. Tem algumas bíblias que trazem a diferença desses nomes. E ele instruiu Esther em toda essa triagem, podemos assim dizer, qual deveria ser o comportamento dela, tudo. Mas o que chama a atenção, meus amados, é que Esther,
ela foi escolhida rainha diante de todas que ali se apresentaram, porque o rei viu nela a formosura e outras características. Mas é interessante nós compreendermos, meus amados, que Esther, ela toma uma posição ali no reino, e através dessa posição dela, os judeus foram salvos. Isso é importante nós compreendermos. A igreja hoje, ela toma uma posição na presença do rei, na presença do Senhor, e qual é o resultado disso? Salvação de vidas. Então Esther toma uma posição, e havia toda uma instrução, através de Mordecai, ou Mardoqueu, toda uma instrução para Esther, ela cumpre essa orientação, e hoje a igreja do Senhor tem recebido as instruções do Espírito Santo. Então a igreja, ela anda em conformidade com as instruções do Espírito Santo, mas o resultado é salvação. Isso é glorioso. Então os judeus foram salvos, porque a rainha Esther, que não tinha direito, ela não tinha direito ao trono, ela era de um outro povo, a igreja do Senhor, ela é gentílica, ela não tinha direito, mas ela foi feito, ela hoje está sendo a noiva do Senhor, mas ela é gentílica, ela não tinha direito. Olha como isso é glorioso, meus irmãos. A igreja do Senhor não tinha direito, Esther não tinha direito, ela se torna rainha. A igreja do Senhor não tinha direito, e ela será a esposa do nosso Senhor. Louvado seja o Senhor. Então Esther 1-3 nós vamos ler. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Meus amados, o rei, ele contemplou a rainha Esther, porque ninguém podia entrar na presença do rei sem que o rei estendesse o cetro. Então o cetro que estava na mão do rei, ele tinha autoridade para a vida ou a morte. Então ali o rei, ele estende o cetro para a rainha Esther, e a Bíblia diz: Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. Versículo 3. E o rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Então, meus amados, a ousadia da rainha Esther de se apresentar diante do Senhor, ali do rei, melhor dizendo, do rei. A igreja do Senhor se apresenta diante do Senhor nesta hora, com pedidos, com súplicas, com choros, com quebrantamento. A igreja faz isso, mas de maneira honrosa, não é de qualquer maneira, é de maneira honrosa na presença do Senhor. E a Bíblia diz que Esther, ela ali toca a ponta do cetro, entendendo quem ali estava, que era o rei. A igreja do Senhor, ela se coloca de joelhos na presença do Senhor, entendendo quem é Deus, amém? Mas queridos, vamos falar também de Ruth. Vamos para Ruth 3:9, Ruth 3:9, só para que possamos entender, meus amados. Ruth, olha que glorioso, Ruth também é alguém que não era do povo de Israel, ela era uma moabita. Então, meus amados, sugiro, leiam um livro de Ruth, para que os amados possam compreender todo o contexto, que não vai dar tempo de explicar tudo aqui. Mas é glorioso, meus amados, que Ruth, ela toma uma posição muito poderosa. Ruth não fazia parte do povo do Senhor. Então estava a sua sogra Noemi. Então ficou apenas Noemi, as 2 noras, os 2 filhos de Noemi já tinham morrido, também o marido, e Noemi volta agora para Israel, e ali Noemi se dirige para
as suas noras e diz para que elas voltassem também, voltassem para os seus deuses, para o seu povo, ficassem ali. Mas Ruth fez diferente. Queridos, a igreja do Senhor, ela tomou uma posição um dia na presença de Deus. Assim como na passagem anterior a respeito de Esther, ali nós vemos Vasti e Esther. Nós vemos as duas igrejas, a igreja fiel e a igreja infiel, a igreja que obedece, a igreja que desobedece. Nós vemos ali a virgem sábia e a virgem tola. E aqui agora vamos ver a mesma coisa. Então estava ali as duas noras de Noemi, e Noemi diz para as duas: voltem vocês também para as suas famílias e para os seus deuses. Mas Ruth, que era uma moabita, ela diz: não, eu quero sair da minha terra, eu estou aqui na minha terra, mas eu não quero ficar na minha terra. A igreja tem essa posição hoje, a igreja está aqui, mas a igreja não quer ficar aqui, a igreja quer sair daqui. A igreja do Senhor, ela quer ir para casa, meus amados. Ruth entendeu que o lugar dela não era mais ali, naquele povo. E tem algo glorioso que ela vai dizer, antes de nós lermos essa passagem que eu falei agora há pouco, ela vai dizer: Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Essa é a posição da igreja fiel nesta hora. Queridos, nós temos uma posição: eu não vou ficar aqui. Essa é a posição da igreja: eu não quero ficar aqui nesta terra. Mas enquanto há um povo que volta, assim como a outra nora de Noemi, que volta para outros deuses, para o Deus do dinheiro, da prosperidade, tantos deuses que aí fora estão, até mesmo falando em nome de Jesus, mas a Bíblia ela é bem clara: mas Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós falamos. Eu não te conheço, diz a palavra do Senhor. Há uma igreja assim, ela volta para o passado, mas tem uma igreja que diz: não, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Há uma igreja nesta hora que quer a presença de Deus na sua vida, que quer a presença do Senhor. E aqui, meus amados, nós vamos ler agora Ruth 3:9. Então Ruth, ela vai para Israel, e ali ela vai encontrar um homem chamado Boaz, que era parente de Noemi. E vejam só o que vai acontecer. Boaz vai perguntar, isso aqui é Boaz perguntando: quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estende a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Aleluia. Boaz aqui, meus amados, aqui nesse ponto da passagem, Boaz, ele tipifica o nosso Senhor Jesus, que é o nosso resgatador. Ruth entendeu que somente Boaz poderia resgatá-la, porque senão ela seria escrava. Ela seria escrava. Se os amados lerem a palavra, os irmãos vão entender bem o que eu estou falando. Ela seria escrava. E ela se deita ali aos pés de Boaz, e vai dizer: olha, o Senhor é o meu resgatador. Há uma igreja, meus amados, que nesta hora se coloca verdadeiramente aos pés do Senhor Jesus, e pede: Senhor, estende a tua capa sobre a minha vida, estende a tua capa, Senhor, eu entendo que o Senhor é o meu resgatador. Senhor, eu não quero ser escravo do pecado, da iniquidade. Senhor, eu não quero isso na minha vida. Senhor, eu quero a liberdade em Ti. E a Bíblia diz: onde está o Espírito, aí tem liberdade. A igreja do Senhor tem entendido nesta hora a liberdade que somente está na presença do Senhor. Então, meus amados, Ruth, ela entendeu isso. Ruth, ela entendeu. Amém?
Queridos, vamos falar de Rebeca. Queridos, essa passagem da palavra do Senhor, que talvez melhor representa a questão da igreja. Então nós vamos para Gênesis 24. Só para que os amados possam compreender essa passagem, nós vamos encontrar aqui 4 personagens. Nós vamos encontrar Abraão, que tinha o seu filho Isaque, e quem cuidava de toda a propriedade, quem era o mordomo ali de Abraão, era Eliezer. E aqui nós vamos ver algo importante, muito interessante, porque esses 3 personagens aqui, eles tipificam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Abraão tipificando então o Pai, Isaque o Filho, Eliezer o Espírito Santo. E vejam só, meus irmãos, o que Abraão vai fazer. 24, a partir do primeiro versículo, nós vamos ler agora até o versículo 4. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, Eliezer, que era o responsável por tudo quanto tinha: ponha a mão debaixo da minha coxa, e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho Isaque entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo. Vejam, meus amados, que a orientação ali, da preocupação do pai, para que a esposa do filho não fosse entre aquelas daquela terra. Por quê? Porque Abraão sabia dos pecados ali daquela região. Então ele estava preocupado que Isaque iria se casar com alguém digno, ou seja, sangue do mesmo sangue. Essa era a principal preocupação de Abraão. Por isso que Abraão vai falar para o seu servo Eliezer, ele vai dizer para ele: olha, não pegue mulher, não busque uma esposa para o meu filho no meio desse povo aqui. Vamos para o quadro para entender melhor. Mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. Ou seja, querido, sangue do mesmo sangue. A preocupação era esta, o sangue do mesmo sangue. Então, meus irmãos, nós já começamos a verificar algo aqui a respeito da característica da igreja, que a igreja do Senhor, ela tem o sangue do sangue da eternidade. Vejam só, a igreja do Senhor tem o sangue, o mesmo sangue que está presente na eternidade. E que sangue é este? É o sangue do Senhor Jesus, que foi vertido ali na cruz do Calvário. A igreja do Senhor tem o mesmo sangue. Isso é poderoso. Ou seja, nós fomos feitos filhos de Deus através do sangue de Jesus. E isso está lá em João. Está em João. Glória a Deus. João 1,11 diz, meus amados, João 1,11: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, ou seja, sangue do mesmo sangue. Nós não tínhamos o sangue real na nossa vida, nós não tínhamos o sangue celestial, mas através do sangue de Jesus, nós fomos feitos filhos. Por quê? Porque nós cremos e nós aceitamos o Senhor na nossa vida como único e suficiente Salvador. Então nós nos tornamos filhos, amém? Mas, meus amados, vamos voltar lá para Gênesis. Então, o Senhor ali, Abraão chama então Eliezer e diz: Eliezer, vai lá para os meus parentes, sangue do meu sangue.
e de lá você vai tomar uma esposa para meu filho Isaque. E queridos, Eliezer estava indo, e ele chega ao poço, aonde as filhas daquela região buscavam água, uma fonte. E agora nós vamos ver algo muito poderoso aqui, meus amados. Vamos para o versículo 10, Gênesis 24, 10. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor. Vejam só, meus amados, isso aqui é importante para que nós possamos compreender algo daqui a pouco. 10 camelos, amém? Levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou. Queridos, vejam, nós falamos que Eliezer, ele tipifica o Espírito Santo, amém? E a Bíblia fala, queridos, que o Espírito Santo, ele intercede, ele ora de acordo com a vontade de Deus, ele intercede de acordo com o projeto de Deus. Isso é poderoso, ele ora de acordo com o projeto de Deus. Então, Eliezer orou, Eliezer estava orando ao Senhor, e a Bíblia diz, a respeito do Espírito Santo, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, amém? Então orou: Senhor, Deus do meu servo Abraão, dá-me neste dia bom êxito, e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui do lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso para com o meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor. Até aqui, meus amados, queridos, falando aqui em termos humanos, que fé que este servo de Abraão tinha, de parar, orar ao Senhor, e pedir algo tão difícil. Ele pede exatamente aquilo, meus amados, que era muito difícil. Só por curiosidade, queridos, para que os amados possam entender o que ele estava pedindo. Cada camelo bebe mais ou menos 100 litros de água. 10 camelos, 1000 litros de água. E ele ora para que aquela que falar, olha, eu vou dar água para ti e para todos os teus camelos. Poderoso esse pedido. E ali surgiu quem, meus amados? Rebeca. Rebeca surgiu ali. E ali, meus amados, vejam só, Rebeca, ela desce a fonte, o servo Eliezer vai até o encontro dela, ela dá água para ele, para o seu servo. E agora no versículo 19, depois que lhe deu de beber para Eliezer, disse, tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa o seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Queridos, o Espírito Santo, ele tem uma missão gloriosa. Eliezer, ele estava morando onde? Na casa de Abraão, do pai Abraão, e ali estava quem? Isaque. Então, em casa estava Abraão, Isaque e Eliezer. Então, Eliezer foi enviado para uma missão longe, para buscar a noiva de Isaque.
Queridos, no Pentecostes, o Espírito Santo foi enviado para cumprir esta missão, para buscar a noiva do Senhor, a noiva gloriosa. Então ele deixa a casa do Pai e do Filho e vai buscar a igreja, vai reunir a igreja. E aqui, meus amados, eu quero falar algo a respeito das características de Rebeca. Rebeca, meus amados, ela não era preguiçosa. Queridos, eu vou dizer para os amados aqui, ela tirou água para todos os camelos. Ela tirou água, e a Bíblia diz que ela falou que ela iria dar água até saciá-los. Um camelo, como eu já falei, bebe 100 litros de água cada um, 1000 litros de água, num cântaro de barro, que já é pesado por si só. Então ela desce ao poço, volta, coloca no bebedouro, desce e volta, até saciar 10 camelos. A igreja do Senhor, queridos, ela não é preguiçosa, mas ela sabe, ela desce à fonte das águas vivas, que é o Senhor Jesus. É dali que ela busca. Que força é essa que Rebeca tinha? Que força é essa que a igreja do Senhor, ela tem? A força dela, meus amados, como diz a palavra, está no Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Ali está a nossa força. E, meus amados, Eliezer, ele vê tudo aquilo, não fala nada, vai até a casa de Naor, de Milca, apresenta o propósito para que ele veio. E aqui, meus amados, tem outro ponto muito importante, que está no versículo, nesse mesmo capítulo, no versículo 54 em diante. Ali Eliezer apresenta a proposta, apresenta a missão dele, de buscar para Isaac uma noiva das filhas, o sangue do mesmo sangue de Abraão. E agora chega o momento do retorno. Eliezer precisava voltar. 54 diz: depois ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantaram na manhã seguinte, ele disse: deixe-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da jovem dela responderam: deixe a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Mas ele disse: não me detenham, agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão. Vamos despedir-nos e voltarei ao meu Senhor. Meus amados, há muitas tentativas nesta hora, para que a igreja do Senhor não volte com o Espírito Santo. Há muitas tentativas. O tempo é chegado agora da partida. A igreja do Senhor, ela vai acompanhar Eliezer, o Espírito Santo, para se encontrar com o noivo. O tempo é chegado, meus amados, da saída, de voltar para casa. O Espírito Santo está de partida. Há muitas tentativas nesta hora, queridos, para que a igreja não vá. É quando a igreja se mistura com as coisas desta terra, desta vida, não está preparada. Mas ali, meus amados, então houve essa proposta, e vejam só no versículo 57, diz: então lhe chamaram, então lhe disseram: vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Aleluia. Queridos, a igreja do Senhor nesta hora está clamando, porque a Bíblia diz em Apocalipse 22, 17, o Espírito e a esposa dizem: vem. Você quer ir? Perguntaram para Rebeca: você quer ir junto com Eliezer para a casa do pai? Ela diz: eu quero me encontrar com meu noivo Isaac. A igreja quer ir para casa, meus amados, se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. A igreja quer ir para casa. Meus amados, a tentativa de deter o Espírito Santo não será detido. Querem deter a igreja não será detida, porque a igreja do Senhor, ela tem uma posição. A igreja tem uma posição. Você quer ir junto? Ela diz: eu quero, sim, quero. A igreja tem esta posição. Você quer ir para junto da casa do Pai? Sim, quero. Aleluia. E vejam só, meus amados, essa posição gloriosa
de Eliezer, quando ele diz: não me detenham, agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão. A missão, queridos, do Espírito Santo está terminando. A missão do Espírito Santo está terminando. E vejam só o que diz 2 Tessalonicenses 2:7. Vai falar exatamente isso, que a igreja do Senhor será retirado. Mas vejam só o que diz aqui a respeito do Espírito Santo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então, meus amados, a iniquidade, o homem do pecado, ele será manifesto. Mas o que diz a Bíblia? Restando apenas que seja afastado quem? O Espírito Santo, que agora o detém. É o Espírito Santo nesta hora que detém a manifestação do anticristo. Mas, meus amados, o tempo é chegado, porque a missão está encerrando. Assim como Eliezer, ele termina a missão, ele quer voltar para a casa do seu Senhor. O Espírito Santo, meus amados, está encerrando a missão e quer voltar para a casa do seu Senhor. Amém? Então, meus amados, nós temos aqui 3 tipologias: Esther, Ruth e Rebeca, apontando para a igreja do Senhor. Mas, queridos, eu quero andar um pouquinho no livro de Cantares. Queridos, sugiro que os amados leiam o livro de Cantares. Um livro poético, profético. É um livro, queridos, nós poderíamos ficar semanas abordando este livro, porque ele fala a origem, ali quando a igreja foi concebida, o andar da igreja, vai falar da crucificação do Senhor Jesus, nós vamos ver isso, vai falar a respeito do arrebatamento, vai falar também, meus amados, no instante quando Israel vai clamar ao Senhor, no livro de Cantares, quando diz: volta, volta o sulamita. Esse é o clamor de Israel. Israel um dia vai clamar: volta, volta o sulamita, apontando para a igreja que vai acompanhar o nosso Senhor Jesus. Volta, volta o sulamita. Por que volta? Porque ela saiu, e o povo de Israel vai ter conhecimento da profecia que a igreja vai voltar com o Senhor. Por isso ela vai clamar: volta, volta, ó sulamita, que estará na glória com o Senhor. Então esse será o clamor de Israel, porque a igreja do Senhor vai acompanhar o Senhor Jesus na segunda vinda efetiva do Senhor. Amém? Mas, queridos, vamos verificar aqui a formosura da igreja. O livro de Cantares, ele é lindo, não na carne, queridos, precisa ser no espírito. Cada passagem, cada versículo é lindo de nós contemplarmos a igreja do Senhor. Nós vamos abordar apenas alguns aqui, nós não temos tempo para abordar mais versículos, amém? Mas vamos para Cantares 2:2. Queridos, quando você lê o livro de Cantares, e você verificar que normalmente todas as Bíblias elas trazem quem está falando aquela passagem. Quando Salomão vai escrever o livro de Cantares, e provavelmente Salomão escreve este livro ainda muito jovem, então ele vai falar de um amor que ele tinha na sua vida, e pelos relatos, provavelmente era a rainha de Sabá, pelos relatos ali do próprio livro de Cantares. Ele diz, em um determinado momento, que de todas as mulheres, tinha uma que era preferida. Se referindo a quem? Mostrando para os nossos dias, para a sua igreja, a igreja do Senhor, amém? Então Jesus, meus amados, ele tem uma esposa. Precisamos compreender que ele tem uma esposa. Quando Salomão ele escreve, ele estava endereçando a uma esposa. A uma esposa. E isso é glorioso nós compreendermos, meus amados, porque há uma igreja fiel. Igreja com título temos várias, mas igreja fiel temos apenas uma só, que não se resume a um título, a uma placa, não. Igreja fiel é uma só, porque em muitos lugares dizem
que são a esposa de Jesus, a noiva de Jesus, e não são, porque Jesus vai dizer: eu não te conheço. Amém? Então, Cantares 2:2, vejam só, queridos, aqui é o noivo se referindo à noiva, a igreja, Jesus falando da igreja. Ele vai dizer: como um lírio entre os espinhos, é a minha amada entre as jovens. Nós sabemos, queridos, que os espinhos tipificam quem? O pecado. Então ele vai dizer: no meio desse pecado que aí fora está, eu vejo um lírio entre os espinhos. Jesus, ele olha para esse monte de espinhos nesta terra, mas ele vai contemplar o quê? Um lírio, a igreja formosa sendo contemplada pelo nosso Senhor Jesus. Cantares 2:4, vejam só, ele, a igreja aqui falando o que Jesus fez, ou o que o Senhor está fazendo hoje nos nossos dias. Ele me levou ao salão de banquetes. Ele me levou ao salão de banquetes. Meus amados, nós estamos sendo a cada dia conduzidos ao salão de banquetes do Senhor. Quanto alimento que o Senhor tem mostrado, tem revelado nesta hora para a sua igreja. Nós estamos num verdadeiro banquete, queridos, da fartura, das revelações, da presença de Deus. Então ele me levou ao salão de banquetes, e o seu amor, e o seu estandarte sobre mim é o amor. O estandarte, meus amados, é uma identidade. A identidade sobre a igreja é o amor que foi vertido ali na cruz do Calvário, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, João 3,16, mas o seu estandarte, ou seja, a sua identidade sobre mim, é o amor. É só nós olharmos ali o que as cartas de João escrevem a respeito do amor, amém? Cantares 2:10, vamos ler até o 14, é muito glorioso essa passagem aqui também. O meu amado, aqui a igreja falando, amém? O meu amado falou e me disse: levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Meus amados, o convite do Senhor é exatamente esse para as nossas vidas: levante-se, minha querida, minha bela, venha comigo. É o Senhor convidando a sua amada igreja, meus amados, para as bodas, amém? Para as bodas. Mas aqui também tem algo glorioso que vai falar agora das nossas vidas, da vida da igreja, mas também de nós, no versículo 11. Veja, o inverno passou, as chuvas acabaram e já se foram. Meus amados, o inverno fala do que? Da frieza espiritual, que um dia estava sobre a nossa vida. O Senhor hoje diz que o inverno já passou para nós. A frieza espiritual já passou, porque hoje nós temos quem? O calor do Espírito Santo. O inverno passou, as chuvas, a dificuldade, tudo já se foi tudo isso na nossa vida. Por isso que ele se dirige para a igreja e vai dizer: vem comigo, porque tudo isso já passou, tudo isso já faz parte do passado. Versículo 12, aparecem flores sobre a terra. Queridos, vejam só, que nós possamos entender coisas gloriosas aqui, como numa cronologia. O convite estendido para nós, da parte do Senhor. O inverno já passou, ou seja, toda a frieza espiritual já passou, já tem a operação do Espírito Santo. Aparecem flores sobre a terra falando do nosso coração. Aparecem flores na terra, ou seja, as dádivas de Deus, desde os dons espirituais, o amor. Se nós olharmos no livro de Gálatas, queridos, vai falar das obras da carne e as obras do Espírito. Então aparecem o que? As obras do Espírito: longanimidade, mansidão, domínio próprio, tantas coisas. Aparecem flores sobre a terra, ou seja, sobre o nosso coração. E chegou o tempo de cantar. Chegou o tempo de cantar. Louvamos o Senhor aqui, queridos. O tempo hoje é de adoração. Você só louva o Senhor. A Bíblia diz que a boca ela fala aquilo que o coração está cheio. Só louva ao Senhor quem verdadeiramente tem o Senhor no coração. Só esse. Muitos cantam
poucos louvam o Senhor. Então chegou o tempo de cantar, chegou o tempo da adoração. Queridos, aqui tem algo que numa reunião ontem à noite com os pastores, nós conversávamos a respeito do arrulhar dos pombos. Diz assim aqui: já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. Pombos fala do Espírito Santo. Os pombos aqui, meus amados, se referem ao Espírito Santo, ao arrulhar do pombo, o cantar do pombo, falando do Espírito Santo. Então já se ouve no nosso coração o falar do Espírito Santo, o doce, meigo e amigo Espírito Santo. Mas vejam que é uma cronologia. Há um convite, já ficou para trás a frieza espiritual, as flores, as dádivas de Deus já começam a aparecer, nós louvamos ao Senhor. Então começa, meus amados, a voz maravilhosa do Espírito Santo falando aos nossos corações. Versículo 13. A figueira produz os primeiros frutos. Queridos, eu não vou me aprofundar aqui nessa passagem, mas só para que os amados possam compreender, a figueira sempre fala na Bíblia, aponta para Israel. E aqui diz: a figueira produz os primeiros frutos, amém? Lembrando que a figueira, ela voltou a florescer em 1948, e aqui a Bíblia diz que aqui já há frutos. Então em 1948 ela floresceu, né, as primeiras folhas, mas a Bíblia diz aqui agora que há frutos, amém? As vinhas florescem e espalham a sua fragrância. As vinhas, meus amados, se faz, é o pisar das uvas, falando aqui, remetendo também ao Espírito Santo. E vejam só, meus amados, mais uma vez o convite do noivo para a noiva. Ele vai dizer: levante-se, venha, minha querida, venha. O Espírito e a esposa dizem: vem, amém? Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. 14. Queridos, vejam aonde está a igreja do Senhor hoje. Minha pomba, o Senhor falando da igreja, ele olha assim para ela também: minha pomba, que está nas fendas da rocha. A cruz do Calvário é a fenda na rocha, Jesus é a rocha. Mas quando Moisés ele pede para o Senhor para ver o rosto, o Senhor coloca Moisés numa fenda da rocha. Jesus estava ali. A igreja do Senhor, ela está escondida onde? Nas fendas da rocha, que é o Senhor Jesus, amém? Nos esconderijos, meus irmãos, nós estamos sendo guardados hoje, nos esconderijos do Altíssimo. Nós estamos sendo guardados nas fendas da rocha, nas encostas dos montes. E aqui o noivo dizendo: mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave, e o seu rosto é lindo. Queridos, vejam, que declaração linda, que o nosso Senhor, Ele faz para a sua amada, para a sua igreja. Então o livro de Cantares, queridos, busquem no Espírito Santo, a revelação do livro de Cantares. Os amados vão ficar maravilhados, com as revelações da parte do Senhor, falando a respeito da sua igreja, amém? Queridos, vamos para Cantares 4, versículo 1, nós vamos ler o 1, o 3, e depois vamos para o 6, Cantares 4, 1 diz, vejam novamente o noivo falando, o nosso Senhor falando da sua igreja: como você é linda, minha querida, ah, como é linda, seus olhos, por trás do véu, são pombas, seu cabelo é como um rebanho de cabras, que vem descendo do monte Gileade. Meus queridos, eu não consigo nem imaginar, essa descrição tão linda, que o nosso Senhor faz a respeito da sua igreja, amém? Vamos para o versículo 3, seus lábios, são como um fio vermelho, sua boca é belíssima, suas faces por trás do véu, são como as metades de uma romã. Meus amados, a romã, só para que os amados possam compreender, remete ao corpo do Senhor Jesus. Quem já teve o privilégio de abrir uma romã, os amados vão verificar que dentro é tudo como que departamentalizado, né? Cheio de departamentos ali dentro, e ali dentro cada grãozinho ocupando o seu espaço.
Isso é o corpo do Senhor Jesus. A igreja do Senhor, ela é vista assim, como que romãs, porque dentro ela tem, todos estão ali dentro, mas departamentalizados. Isso é muito glorioso, amém? E o Senhor olhando para a sua igreja dessa forma. Versículo 6, o 6 e o 7. E aqui, queridos, é algo muito glorioso, muito glorioso. Vejam o que Jesus vai dizer para a sua igreja. Ele vai dizer, vejam só: enquanto não raia o dia, e as sombras não fogem, irei à montanha da mirra e à colina do incenso. A montanha da mirra, meus amados, é a cruz do Calvário. A cruz do Calvário. Enquanto não raia o dia, queridos, e as sombras não fogem, porque o pecado, ele tomou conta, e se nós olharmos as narrativas ali dos evangelhos, naquele dia, ali no Gólgota, a Bíblia diz que ali escureceu completamente, e as sombras não fogem, mas Jesus diz, olha, eu vou à montanha da mirra. Queridos, a mirra, quanto mais você amassa ela, quanto mais você ali está colocando ali dentro de um recipiente e fazendo esse processo do amassar, mais perfume ela vai exalar. Então, meus amados, a morte do Senhor Jesus, que foi moído na cruz do Calvário pelas nossas vidas, ela tem um cheiro agradável, um cheiro de vida, um cheiro de eternidade. Então, irei à montanha da mirra. Quando Jesus diz, olha, eu vou à montanha da mirra, eu vou por você, minha querida, por você, minha igreja, eu vou à montanha da mirra, eu vou ser sacrificado, eu vou ser crucificado, eu vou morrer, mas eu vou morrer por você. Isso aqui é uma declaração, queridos, de amor, gloriosa da parte do Senhor para a sua igreja, sua amada noiva, amém? Gloriosa, gloriosa. Vamos para o versículo 7. Você é toda linda, minha querida, em você não há defeito algum. A igreja do Senhor, meus amados, ela não tem defeito, sabia? Nós temos. Nós individualmente, nós somos extremamente defeituosos. Problemas, nós não somos perfeitos. Mas a igreja do Senhor, vista aos olhos do Senhor, a igreja que está sob o sangue de Jesus, a igreja que foi remida, ela não tem defeito. Porque o Pai, Deus Pai, Ele não olha para a sua igreja de forma individual. Ele olha, meus amados, para um corpo, para uma igreja santa, com vestes de linho fino, diz a palavra, uma igreja santa, sacerdócio real, como nós lemos no começo do culto. É dessa forma que o Senhor, Ele vê a sua igreja. Ele vai dizer, não tem defeito algum, nós temos. Mas quando o Pai, Ele olha, Ele contempla o sangue de Jesus, que está sobre a vida da igreja, que foi remida. Irei à montanha da mirra, no versículo anterior, irei à montanha da mirra. Então, irei à montanha da mirra, como nós lemos aqui, a montanha da mirra e a colina do incenso. O incenso, meus amados, fala da oração dos santos nesta hora, que sobe até a presença do Senhor. É glorioso, queridos, é glorioso demais. Mas o resultado disso é o Senhor contemplar nesta hora, olhar para a sua igreja e não ver nela defeito algum. Por quê? Porque alguém que foi perfeito verteu o sangue na cruz do Calvário, e agora este sangue perfeito está sobre a vida da igreja. Louvado seja o Senhor. Queridos, Cantares 5:2. 5:2. Cantares 5:2, queridos. Vejam só, meus amados, vejam só, esta passagem aqui remete a esse tempo agora, remete a esse tempo, porque aqui vai falar de vigilância, vai falar de prudência, de cuidado. Vejam só o que diz: eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Queridos, vejam que declaração gloriosa da igreja, a igreja falando, eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado, estava atento. Meus amados, o Senhor Jesus, o ladrão, queridos,
não é para a igreja, porque a igreja está acordado, meu coração está acordado, meu coração está velando, o meu coração está pronto, o meu coração tem óleo na candeia, óleo na botija. E olha, queridos, olha, vejam só o que a igreja vai dizer agora. Escutem. Ela está acordada, está com os ouvidos inclinados. Escutem. O meu amado está batendo. É a vinda gloriosa do Senhor. Meu amado está batendo. E Ele vai dizer: abra-me a porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada com orvalho. Meus amados, falou exatamente do que? Da revelação da eternidade, do óleo da eternidade, o meu cabelo da umidade da noite, mas aqui remetendo, meus amados, aquilo que é da eternidade, amém? Vem da eternidade, vem de cima, a umidade vem de cima, a revelação que vem de cima, é o Senhor Jesus, meus amados, aqui, que vem buscar a igreja. Mas a posição da igreja, queridos, isso é glorioso, a posição da igreja, o meu coração está acordado, e ela ainda diz: escutem. Só a igreja do Senhor nesta hora consegue discernir, só a igreja consegue discernir o maravilhoso agir do Senhor nesta hora, só a igreja. Olha, a igreja dizendo: escutem, Ele está vindo, escutem, Jesus está vindo. É só a igreja, queridos. E a Bíblia diz, meus amados, lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se abrir, eu vou entrar. E aqui a igreja dizendo: escutem, o meu amado está batendo. Vejam que relação gloriosa com o livro de Apocalipse, amém? Queridos, vamos para Cantares 6:4. Temos muito para falar, queridos, mas o nosso tempo já está bastante avançado. Cantares 6:4 diz: minha querida, você é linda como Tirza. Tirza, meus amados, era uma cidade real de Canaã, que foi conquistada por Josué. Então aqui, o noivo, o Senhor Jesus, compara a igreja a essa cidade linda, maravilhosa, uma cidade real de Canaã, cidade real de Canaã, remetendo a quem, meus amados? A nova Canaã na eternidade, amém? Bela como Jerusalém, admirável como um exército de suas bandeiras. Queridos, vejam só, da forma como o Senhor, Ele olha para a igreja, linda como Tirza, a cidade real, a nova Canaã, e aqui também, remetendo a nova Jerusalém, bela como Jerusalém. Aqui eu preciso abrir um parênteses para que nós possamos olhar, quem é Jerusalém? Veja como o Senhor vai olhar, Ele olha para a igreja e compara ela a Jerusalém celestial. Vamos para Hebreus 12:22. Hebreus 12:22. Vamos ler até o 24, diz: mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. Queridos, vejam o que Paulo vai escrever aqui em Hebreus. Paulo vai dizer que nós chegamos a Jerusalém celestial, onde tem milhares e milhares de anjos reunidos em uma alegre reunião. Louvado seja o Senhor. Por isso que nós temos contemplado essa comunhão maravilhosa com os santos. Estamos afastados sim nesta hora, mas quando nós nos reunimos via transmissão de vídeo, chamada de vídeo, meus irmãos, é glorioso. É a igreja do Senhor reunida numa alegre reunião. Versículo 23. A igreja dos primogênitos. A igreja dos primogênitos é aquela, meus amados, que vai entrar no primeiro arrebatamento. Nós não vamos entrar nesse assunto agora, não é o tema, mas que os amados possam entender que a igreja dos primogênitos é aquela que vai entrar no primeiro arrebatamento, amém? Cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Glória a Jesus. 24. A Jesus, chegaram a Jesus.
mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Aleluia. Então, queridos, a palavra do Senhor, lá no livro de Cantares, faz essa comparação, que a noiva, ela é linda como Jerusalém, e aqui estamos vendo a nova Jerusalém. Mas nós vamos verificar mais um pouco a respeito da nova Jerusalém. Apocalipse 21, 2 até 4. Apocalipse 21, 2 até 4. Vejam uma experiência maravilhosa de João. João, meus amados, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Até, meus amados, essa passagem aqui, ela aponta para a igreja do Senhor, faz um comparativo, faz um paralelo, o mesmo paralelo, meus amados, que o Espírito Santo fez no livro de Cantares, usando ali o seu servo Salomão para escrever, o mesmo paralelo, amém? Versículo 3, ouvi uma forte voz que vinha do trono de Deus e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus, louvado seja o Senhor. Versículo 4, ele, o Senhor, enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, louvado seja o Senhor. Queridos, essa é a beleza que o Senhor, Ele olha para a sua igreja, Ele olha para a igreja e diz: igreja, minha noiva, você é linda. Ele diz: você é linda. Queridos, a formosura da igreja do Senhor é algo indescritível. Se nós buscarmos ainda mais no Espírito, no livro de Cantares, nós vamos encontrar coisas profundas, coisas tremendas. Há muito a ser revelado na sua palavra a respeito da beleza da igreja. A igreja do Senhor, queridos, como nós já falamos, não é isso aqui, essa estrutura, não. Isso não é a igreja. A igreja é muito além disso, que só podemos contemplar com os olhos espirituais. Não há como contemplar a igreja do Senhor com olhos carnais, apenas com os olhos espirituais. Então, queridos, que nós possamos agradecer o Senhor, louvar o Senhor, porque Ele tem colocado diante de nós a sua igreja. Nós estamos fazendo parte da igreja do Senhor, nação eleita, sacerdócio santo. Nós estamos fazendo parte, amém? Então, queridos, que possamos compreender e possamos entender as características da igreja, possamos ler mais, por exemplo, livro de Esther, Ruth, livro de Cantares, sobre Rebeca, porque vai falar muito, muito mais ao coração dos amados a respeito da gloriosa igreja do Senhor, da formosura da igreja, amém? No nome de Jesus. Meus queridos, nós vamos nos colocar em pé. Queridos, nós vamos encerrar o culto, nós vamos aqui fazer uma oração, mas depois da oração ainda teremos um louvor, nós cantamos um louvor no começo, e que nós possamos adorar o nome do Senhor, amém? Possamos adorá-lo, glorificar o nome dEle. Estamos recolhidos nas nossas residências, afastados das movimentações. Então, queridos, é tempo de louvar o Senhor, é tempo de adorar o nome do Senhor, em nome de Jesus, amém? Vamos orar ao Senhor, depois ainda vamos adorar com mais um louvor, no nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, louvamos o teu santo e eterno nome, ó Pai. Gratos a Ti, por estarmos na Tua presença, e nós clamamos agora, Senhor, para que possamos ainda adorar o Teu nome, possamos ainda glorificar o Senhor, possamos ainda bendizer, ó Pai. Senhor Deus, no nome de Jesus,
cuida dos nossos amados irmãos, todo o teu povo, toda a igreja, Pai. Senhor Deus, que nós possamos participar, ó Deus, deste louvor nesta hora, com o Espírito totalmente entregue na tua presença, Pai. Assim nós oramos, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus. Amém, amém.